rico! Ari, o Trump já era rico, agora ele está mais rico! Trabalho duro, né? Vai! Trump acumulou mais de 2 bilhões de dólares depois que assumiu de novo a presidência. Ele se defende. Todos estão lucrando porque o mercado de ações está em alta. Socorro! Todos? Seria coincidência, Amadeu? A gente vai ver aí a declaração de rendimentos do Trump. Vamos comparar 2024 primeiro com 2025. Então, 2024, ele ainda não era presidente pela segunda vez. Em 2024, ele declarou 600 milhões de dólares ou 3,1 bilhões de reais. Em 2025, já na Casa Branca, o presidente declarou 2,2 bilhões de dólares ou 11,4 bilhões de reais. Desses 2,2 bilhões que ele declarou em 2025, 1,4 bilhão de dólares ou 7,2 bilhões de reais foi em negócios de criptomoedas. 500 milhões de dólares ou 2,6 bilhões de reais foi em receita nos clubes de golfe e os resorts, os hotéis que o presidente tem. A gente nota que a receita, por exemplo, um parêntese aí nessa cartela, a receita do Mar-a-Lago, a casa dele da Flórida, que ele chama de Casa Branca de Inverno, a receita passou de 50 milhões de dólares em 2024 para 77 milhões de dólares em 2025. Continuando aí na declaração, 86,5 milhões de dólares, ou 450 milhões de dólares, foram em acordos, em processos judiciais com empresas de mídia. Ele recebeu dinheiro em processo da Meta, do YouTube, do X, da rede ABC e também CBS. 4,7 milhões de dólares, aí é tipo um troco para ele, né? Ou 24 milhões e meio de reais o presidente recebeu em royalties das coisas que ele vende no site, relógios, bíblias, tênis, perfumes, guitarras da marca Trump. Então a gente percebeu aí nessa declaração que a maior parte dos ganhos do Trump em 2025 foi em criptomoedas, algo que ele criticava bastante. Em 2021, o Trump chamou a Bitcoin de um fraude, de um desastre anunciado. Né? E esse é o mesmo setor que agora ele não só elogia, como é um setor que é beneficiado pelas políticas implementadas pela administração Trump. Por exemplo, a administração Trump vem reduzindo a fiscalização no setor de criptomoedas desde que assumiu o cargo. O Trump diz que quer transformar os Estados Unidos em uma superpotência do Bitcoin. O Trump também concedeu perdão ao fundador de uma criptomoeda, seria a Binance. Esse fundador dessa criptomoeda, ele foi condenado por violar leis de combate à lavagem de dinheiro. Então, Trump perdoou e depois da reeleição, ele passou a manter relações com essa empresa, né? Essa empresa que ele perdoou, o fundador, começou a fazer negócios com a empresa de criptomoedas fundada pelo presidente Trump e pelos filhos. Isso gera, no mínimo, debate sobre a possibilidade de conflito de interesses. Mas o Trump nega. Ele disse que está lucrando porque o mercado de ações está subindo e todo mundo está lucrando com ele. Quem é esse todo mundo? Sobre a primeira-dama também, rapidinho aqui, a Melania, ela ganhou 10,7 milhões de dólares, ou quase 56 milhões de reais, com contratos de licenciamento relacionados àquele documentário sobre ela, que foi lançado no ano passado, e 6 milhões de dólares, ou 31,3 milhões de reais, com a venda de NFT, que são imagens digitais que são vendidas online. Amadeu. Olha, Socorro, se a gente pensar que isso é o que ele declara oficialmente, e se a gente perceber que aí não está aquele avião que ele ganhou, ele não ganhou um avião? Que ele está voando hoje pela primeira vez, Amadeu. Está inaugurando o avião hoje. Foi do Catar ou foi dos Emirados Árabes? Foi do Catar, do Catar. Do Catar. E pensar o que ele não declara, e pensar que toda vez que ele viaja, vai aquele genro dele, vai junto, para negociar imóveis. Olha, aí eu fico...
E isso, para os americanos, é uma coisa que parece ser levada como normal, Alessio. Amadeu, uma declaração dessa que ele faz, que se torna pública, a gente não vê nenhum tipo de manifestação por parte da população, nenhum tipo de crítica, porque quando ele fala que todos estão lucrando com isso, ele não se refere àquelas pessoas que estão passando por dificuldades. A gente viu, inclusive... Não é a população. A população, né? A Socorro noticiou aqui algumas vezes que desde quando iniciou a guerra com o Irã, o preço da carne estava aumentando, o preço de diversos insumos dos Estados Unidos, gasolina. Então, assim, enquanto ele lucra 2 bilhões de dólares enquanto presidente da República, a população, por mais que não seja ali grandiosa parcela, e eu acredito até que seja, mas que esse número não seja divulgado, até porque ele é o presidente da República, não é todo mundo que está lucrando com isso, Amadeu. E esse estilo de criptomoeda que ele mesmo criticava hoje, está aí agora lucrando com esse tipo de sistema financeiro. E se a gente mostrar a cartela de novo, doutor Arini, chamou a atenção o seguinte, que quando ele entrou, ele tinha... que é o antes. Quando ele entrou, 600, agora 2.200, meu filho, ele quase quadruplicou a fortuna, Ari. E vai continuar quadruplicando, porque ele conseguiu a façanha de misturar o público com o privado, se apropriando do Estado americano. Isso é inédito, gente. Você misturar... Quem leu a biografia do Obama, por exemplo, fica espantado de ele ter terminado o mandato dele sem ser um homem milionário. Quando eu li a biografia dele, eu disse, poxa, o cara foi presidente da nação mais rica do mundo. 8 anos. 8 anos, 2 mandatos, e ele não terminou milionário. Ele ganhou muito mais grana com o livro que eu estava lendo, que eu comprei, né, era um exemplo, que ele vendeu muito no mundo inteiro. E ele abria as finanças, ele era um advogado bem-sucedido, não é que ele seja pobre não, tá, gente? Mas ele não era milionário. E o Trump, ele já não tem escrúpulos nenhum, a liturgia do cargo e nada para ele são a mesma coisa. Então ele disse, não, eu vou aproveitar e usar o cargo para fazer negócios. Meter a mão no privado e no público. Fala, Socorro. Amadeu, olha, e lembrando, isso aí não é a fortuna do presidente, não é o patrimônio, a fortuna dele é muito maior. Olha aí. Isso aí é como se fosse o que ele ganhou no ano. A mais. O que ele ganhou, entendeu? A mais. Foram os ele ganhou a mais. A renda do presidente em 2024, 600 bilhões de dólares, em 2025, 2,2 bilhões de dólares. E essa NFT que a primeira-dama está ganhando dinheiro, meu Deus, não existe maneira mais simples do que sonegar através de NFT. NFT, gente, é uma imagem que você gera digitalmente, como se fosse uma obra de arte, vai lá, um desenho original seu. Você vende aquilo. Então, para que uma maneira melhor do que sonegar do que através de NFT? Uma traquinagem. Sim. Uma traquinagem no... Como é que chama o profissional que mexe com... Contábil. Uma traquinagem contábil. Vamos agora para